Bom dia, povo abençoado do Senhor. Uma segunda-feira abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor. E estamos aqui mais uma segunda, trazendo uma palavra diretamente do Senhor para os nossos corações, né? Toda segunda-feira o Senhor nos dá uma palavra abençoada, né? Para que nós possamos ter uma semana na presença dEle, né? Uma semana cheia de bênção, de conquista, de vitórias, de saúde, né? Porque é isso que nós temos quando nós estamos na presença de Deus, né? Então, hoje o Senhor me deu uma palavra no livro de Josué, capítulo 1. Depois, se vocês quiserem estar lendo lá, acompanhando, né? Vou deixar aí no vídeo, Josué, capítulo 1. Essa palavra, ela nos fala sobre o poder da escolha. Ou seja, Deus, Ele nos direciona através dessa palavra se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida cheia das conquistas que vem da parte do Senhor. E também deixa a nossa escolha se nós queremos andar longe do Senhor e ter uma vida de sofrimento, né? É isso que eu entendo através dessa palavra. Então, Josué era sucessor de Moisés, andou o tempo todo com Moisés e de repente Moisés morre. Então, eu creio que ali Josué, ele se encontra numa situação muito difícil, sem saber o que fazer, ali diante de um povo também, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E ali de repente Deus, ele aparece para Josué. E o próprio Deus fala para Josué que Moisés está morto, que Moisés tinha morrido. Até então, aí o pessoal não sabia onde Moisés estava, mas o próprio Deus, ele aparece para Josué e fala para Josué: Moisés está morto. E ali Deus, ele pega aquela missão que ele tinha entregado a Moisés e ele passa para Josué. E ali ele começa, o próprio Deus começa a aconselhar Josué, né? Então, nessa palavra, a gente vê um pai ali aconselhando um filho, um pai que quer o melhor para aquele filho. Um pai que quer ver um filho ser um vencedor, um filho ser abençoado, um filho obediente. Isso nós tira pela nossa vida mesmo. Nós que somos pais humanos, nós sempre queremos melhor para nossos filhos. E assim é Deus. Deus, ele quer sempre o melhor para cada um de nós, que somos seus filhos. E ali Deus começa a aconselhar Josué e fala: Josué, se você, quiser ter uma vida abençoada, você precisa me obedecer. Você precisa meditar na minha palavra dia e noite. Não se desviar dela em momento nenhum. Por que que Deus, ele exigiu que Josué meditasse na palavra dele dia e noite? Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vamos aprendendo cada dia mais o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Ele, né? Nós aprendemos mais e erramos menos.
Então, por isso que Deus, e também nós sofremos menos. Porque quanto menos nós errar, menos nós sofremos. Por isso que Deus exige que nós, não foi só para Josué, né? Foi para mim e para você que está ouvindo essa palavra, para todos nós, meditar na palavra dele dia e noite. E ali Deus deu os resultados para Josué de quem obedece a ele, de quem medita na palavra dele. Ele falou: Josué, se você fizer isso, todos os teus caminhos serão prósperos. Não tenha medo, porque eu vou estar com você todos os dias. E ninguém te resistirá. O que Deus está falando é que, quando nós andamos na presença de Deus, obedecemos ao Senhor, porque quando nós obedecemos a Deus, nós se desvia do mal. E quando nós obedecemos a Ele, Ele está conosco o tempo todo. E Ele mesmo nos livra do mal. Ele não deixa que o mal tenha poder sobre nós. Então Ele fala para Josué: nada e ninguém te resistirá. Deus quer dizer, a doença não te resistirá. O mal, seja qualquer mal, não te resistirá. E Deus ainda fala para ele: olha, não se espante e nem tenha medo. Quando Deus fala isso para Josué, porque Deus, Ele já sabe a nossa caminhada do começo ao fim. Ele já sabia o que Josué ele ia encontrar pela frente. Josué ele encontrou coisas terríveis pela frente durante a caminhada dele, que se Deus não estivesse com ele, ele jamais venceria. E ali Josué, ele obedeceu tudo que Deus falou para ele. Por isso que Josué foi um vencedor. Por isso que Josué, ele conquistou as terras que Deus tinha dado para eles, para Moisés, né? Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos uma vida de conquistas das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Josué, ele meditava na palavra do Senhor dia e noite. E ali ele aprendeu o poder da escolha. Se ele tivesse escolhido desobedecer a Deus, a vida dele teria sido totalmente diferente. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos que isso já começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus, ele fez o homem e colocou ali no jardim, um jardim que tinha tudo que o homem precisava. E ali Deus pega Adão e fala: Adão, tudo isso aqui é seu. Tudo que Adão precisava tinha ali naquele jardim. E Adão ainda tinha muito mais a presença do Senhor todo dia, porque a palavra diz que Adão, Deus vinha todas as tardes, Deus vinha andar dentro do jardim, passear no jardim junto com Adão. Mas Deus também, depois que Deus entregou tudo isso nas mãos de Adão, Deus também fez uma exigência. Adão, isso aqui tudo é seu. Você pode desfrutar de tudo isso, só que tem uma condição. Aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui você não pode tocar. Então, Adão, ele preferiu desobedecer. A escolha dele foi desobedecer a Deus. E Josué já foi diferente. A escolha de Josué foi obedecer ao Senhor. Então, a partir do momento que Adão ele desobedece à ordem de Deus,
Adão, ele perde tudo que Deus tinha dado para ele. Tudo. Além dele perder tudo aquilo, ele ainda foi expulso do jardim. Adão, ele foi expulso do jardim, perdendo tudo que ele tinha por causa da desobediência dele. Então aí nós vemos o preço da desobediência. Adão, ele foi ter uma vida, depois que ele foi expulso do jardim, ele foi ter uma vida de sofrimento. Porque pela palavra, Adão, ele não precisava nem trabalhar para ele comer, porque já tinha tudo no jardim. A única coisa que Adão precisava era obedecer ao Senhor. E de repente Adão desobedece, perde tudo, é expulso do jardim, e ali ele começa a trabalhar duramente, com sofrimento, para poder conseguir o pão de cada dia, que é o principal da nossa vida, né? E Josué já foi totalmente diferente. Josué entrou em batalhas tão grandes que, olhando com os olhos, nossos olhos humanos, Josué jamais teria capacidade de vencer. Mas como ele obedecia a Deus, em todas as batalhas que ele entrava, era o Senhor que pelejava por ele. E assim também é a nossa vida. Quando nós procuramos andar, quando nós faz a escolha de obedecer a Deus, por mais que venha algo sobre nós, batalhas que nós jamais imaginamos de vencer, mas é o Senhor que peleja por nós. Se eu andar em obediência a Deus, eu não preciso me preocupar com nada, porque é o Senhor que peleja por mim. Não é a minha força, mas é a minha obediência a Deus que faz de mim uma vencedora, que faz de você um vencedor. Por isso que Josué, ele foi vencedor em tudo que ele fez, tudo. Tinha guerras que Josué enfrentava, que era 5 reinados contra ele, e ele vencia, porque o próprio Deus lutava por ele, pelejava por ele e dava a vitória para ele. Assim também somos nós. Quando eu ando nos caminhos do Senhor, eu faço a escolha. Deus, ele não me obriga a escolher nada. Ele deixa ali o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Mas ali vai de mim. A escolha quem faz sou eu. Se eu quero uma vida com Deus, em obediência ao Senhor, ou se eu quero uma vida cheia de sofrimento, desobedecendo a Deus, porque essa é a vida de quem não obedece a Deus. É uma vida de luta, de sofrimento e de derrota. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, nossa vida é uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida próspera, que o Senhor não nos deixa faltar nada, uma vida com saúde, por mais que ficamos doentes, mas o Senhor é conosco para nos dar vitória, e uma vida de vitórias. É isso que o Senhor tem para nós, quando nós decidimos andar nos caminhos dele em obediência. Então Josué, ele foi tão obediente ao Senhor, que a palavra diz que Josué, a obediência dele fazia com que ele conquistasse aquilo que ele pedia ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Josué estava em uma guerra
E essa guerra não tinha como Josué vencer. E já estava anoitecendo, e quando entrasse a noite não tinha mais como ele lutar. E ali Josué, ele pede ao Senhor para parar o sol e a lua. E o Senhor para que Josué fosse um vencedor, para que Josué tivesse vitória. Por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele é a nossa vitória em tudo. Quando eu decido andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Ele, eu sou vitoriosa em tudo. Por mais que eu enfrente lutas, batalhas que jamais eu possa vencer, eu não me preocupo, porque é o Senhor que peleja por mim. É o Senhor que peleja por você. Né? Então, essa palavra que o Senhor me deu nessa manhã, o poder da escolha. O Senhor tem tudo de bom para nós. Tudo. O Senhor tem um jardim. O jardim da obediência. Nesse jardim, tem tudo o que eu preciso. Sem eu precisar me preocupar com nada. A minha preocupação é obedecer a Deus. Mas também se eu fizer a escolha de andar longe do Senhor, eu não vou ter esse jardim com tudo que eu preciso. Eu vou estar fora desse jardim por causa da minha desobediência, lutando dia após dia, longe do Senhor e uma vida de sofrimento. Às vezes as pessoas falam, Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não estava nesse sofrimento. Claro que Deus existe. E o Deus não é culpado dos nossos sofrimentos. O culpado somos nós mesmos, que queremos uma vida longe do Senhor. Porque quanto mais nós se aproximamos do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. E não existe lugar melhor na face da terra do que andar com o Senhor. Andar na presença do Senhor. Josué ele andou o tempo todo com o Senhor andou o tempo todo com ele, pelejando, lutando por ele, dando vitória para ele. Adão foi totalmente diferente. Adão teve uma vida de sofrimento por causa da desobediência dele. Ele tinha tudo, porque Deus deu tudo para ele. E por causa da desobediência dele, ele perdeu tudo. Então, que nessa manhã nós possamos meditar nessa palavra e possamos fazer a nossa escolha de andar com o Senhor, de obedecer ao Senhor, de ter uma vida abençoada pelo Senhor. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Então, quero estar orando por você nessa manhã, que você possa fazer a sua escolha. Nunca é tarde para nós fazer a nossa escolha. Por mais que nós já pense, mas eu já estou velho. Para Deus não tem tempo e nem idade, né? Todo dia é dia de nós fazer as nossas escolhas diante do Senhor. Amém? Então, quero orar por você nessa manhã para que o Senhor te abençoe, que essa palavra venha falar com você e que você possa, se decida, andar com o Senhor e ter uma vida abençoada. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, nessa manhã eu apresento a Ti essa palavra, colocando diante do Senhor e colocando também, Pai, todas as pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, que o Senhor venha tocar no coração delas, Pai, para que elas possam fazer a escolha delas de ter uma vida com o Senhor, uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida de obediência a Ti, porque a obediência ao Senhor, ela nos traz bênção.
ela nos dá a vitória, porque o Senhor é conosco o tempo todo. Mas a desobediência, ela afasta Deus da nossa vida. Por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor, para que nós tenhamos a presença dEle o tempo todo conosco. Isso é o que nos faz vencedor. Isso é que nos faz vitorioso, porque o Senhor é a nossa vitória. Amém?